Olá pessoal, sou Miqueias, aluno de Filosofia pela Universidade Estadual do Maranhão, integrante do núcleo do PIBID aí na Escola do Liceu. E como havia prometido a vocês, alguns vídeos referentes aos conteúdos que estão sendo trabalhados em sala de aula, hoje estaremos tratando sobre a ética de Kant. Estaremos apontando a diferença entre heteronomia e autonomia, bem como o imperativo categórico de Kant. Para falar sobre o assunto, temos o professor Rafael Pinheiro, que estará discorrendo sobre a questão. Espero que contribua para esclarecer algumas questões, algumas dúvidas, e que aguce outras, e conduza a reflexão, que conduza vocês à pesquisa. Sem mais comentários, vamos ouvir o professor, beleza? Meu nome é Rafael, sou professor de Filosofia do Departamento de Filosofia e Educação e vou dar uma palavra para vocês sobre a questão da relação entre heteronomia e autonomia na filosofia moral de um filósofo do século XVIII chamado Immanuel Kant. No primeiro momento, para falar de heteronomia em Kant, é necessário nós entendermos que a ação de um indivíduo ela pode ser motivada ou não por determinados elementos exteriores. Ora, quando essa ação ela sofre um processo de determinação ou de condicionamento, de elementos que não sejam a própria vontade, a própria liberdade do indivíduo, nós dizemos que aí há um processo de heteronomia da ação. Então, assim, para simplificar a questão, o que significa heteronomia? Significa dizer quando o sujeito, quando o indivíduo age de maneira condicionada, de maneira determinada por elementos exteriores a lei, a sua própria liberdade, a sua própria vontade. Não apenas elementos exteriores, mas também quando a ação não é exclusivamente pautada pela própria racionalidade do indivíduo. Por exemplo, quando a ação ela é motivada por aspectos passionais, por amor, por caridade, por ódio, aí nós dizemos que temos um elemento de heteronomia, porque essa ação ela não é pautada exclusivamente pelo dever. A autonomia, ao contrário da heteronomia, ela se caracteriza justamente por ser aquela condição em que o indivíduo ele é capaz de agir, plenamente com base na sua racionalidade de acordo com o dever, isto é, de acordo com a sua liberdade. É quando a ação do indivíduo ela não é motivada, condicionada por elementos exteriores, tampouco por elementos subjetivos. Para esclarecer melhor o que significa esse processo de autonomia na obra de Immanuel Kant, nós podemos citar uma obra dele muito interessante, que é o Aufklärung, também chamado que é Esclarecimento, que é a obra na qual Kant precisa dois conceitos, quais sejam o conceito de menoridade e o conceito de maioridade intelectual. O conceito de menoridade intelectual é justamente aquele estado em que os indivíduos têm a sua ação pautada pela tutela de outros indivíduos, quando a sua ação é tutelada. Ou seja, quando você não tem coragem de fazer uso do seu próprio entendimento sem a tutela, sem a influência de outrem. E a autonomia se caracteriza justamente por um processo de emancipação de preconceitos morais, religiosos e políticos, em que o indivíduo é capaz de fazer uso do seu próprio entendimento, de sua razão, ali para, digamos assim, parafraseando, determinar, condicionar as suas ações. Quer dizer, a autonomia é quando o indivíduo se regula pelas suas próprias leis de maneira emancipada. Quer dizer, nesse sentido, aí nós podemos estabelecer uma diferença entre autonomia e heteronomia em Kant. Inserindo Kant na tradição moral, se nós quisermos procurar um termo técnico para definir sua ética, nós poderíamos dizer que ali, na obra desse autor, se trata de uma ética deontológica, que isso significa que o Kant vai tratar a ação moral a partir do dever. Quer dizer, que a ação moral é aquela que está exclusivamente de acordo com o dever. Isso, inclusive, indo na contramão de uma perspectiva moral, ética, vamos dizer assim,
pertinente ao seu período, que é o século XVIII, que é a ética utilitarista. Por quê? Porque a ética utilitarista, ela vai exatamente utilizar como critério para caracterizar a ação moral a ideia de que aquela ação pode ou não ser útil para a diminuição do sofrimento do indivíduo e para que ele alcance a felicidade. Nesse sentido, só para citar um exemplo, se em uma determinada situação você mentir, pode levar o indivíduo a diminuir o sofrimento, nós aí temos uma ação moral, o que para Kant, pela perspectiva da ética deontológica, isso jamais seria possível. Por quê? Porque o pressuposto de toda ação moral é que você possa perguntar se você pode agir de tal forma que a máxima da sua ação possa se tornar uma lei universal. Então, quer dizer, a mentira, ela não pode se tornar uma lei universal. Nesse sentido, jamais o Kant caracterizaria, por exemplo, a mentira como uma ação moral. A ação moral, portanto, se define na ética deontológica kantiana como aquela que está exclusivamente de acordo com o dever. Professor, diante disso, em que consiste o imperativo categórico de Kant na sua ética? Bom, para que a gente possa entender o imperativo categórico, é necessário que a gente entenda antes uma diferença que o Kant estabelece entre imperativos hipotéticos e categóricos. O imperativo hipotético é aquele em que você tem, vamos dizer assim, um certo conjunto de máximas que servem a um determinado objetivo. Por exemplo, você vai ao médico e o médico te passa ali uma receita dizendo que você necessita tomar determinados medicamentos dentro de determinados horários. Você vai obedecer aquelas máximas, aquilo que é colocado sob a forma de um dever, mas para alcançar um objetivo, que é qual? Que é exatamente você poder ser curado daquela doença, enfim, daquele transtorno específico. No caso do imperativo categórico, ele é sempre um fim em si mesmo. Quer dizer, você, no imperativo categórico, age de tal forma que a máxima da tua ação possa se tornar uma lei universal. É você agir exclusivamente de acordo com um dever. Ele é um fim em si mesmo, não visando determinados objetivos. É uma máxima da razão que se exprime sob a forma de um imperativo categórico. Isso porque Kant vai fundamentar a moralidade humana na ideia de razão. Valeu, professor, muito obrigado.